Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 21. Lá embaixo, na superfície vermelha e seca do planeta Cacrafon, no meio do deserto Dão Adin, os técnicos de palco estavam testando o sistema de som. Mais exatamente, o sistema de som estava no deserto, não os técnicos de palco. Eles haviam retornado para a segurança da nave de controle gigante do Disaster Area, em órbita a uns 700 quilômetros acima da superfície do planeta, e era de lá que estavam testando o som. Qualquer pessoa que estivesse a menos de 10 quilômetros dos silos de som não teria sobrevivido aos testes. Se Arthur Dentendente estivesse a menos de 10 quilômetros dos silos de som, seu derradeiro pensamento teria sido de que tanto na forma quanto no tamanho, a aparelhagem de som se parecia muito com Manhattan. Erguidos sobre os silos, as torres dos falantes de feixes de nêutrons levantavam-se monstruosamente em direção ao céu, deixando nas sombras os bancos de reatores de plutônio e os amplificadores sísmicos atrás delas, enterrados profundamente em bunkers de concreto sob a cidade de falantes estavam os instrumentos que os músicos controlariam de sua nave, a enorme ajuitarra fotônica, o detonador de subfrequências e o complexo de percussão Gigaban. Ia ser um show barulhento. A bordo da gigantesca nave de controle, todos estavam ativos e correndo de um lado para outro. A limunavezine de Otlak de Ziato, um gerino comparado a ela, já tinha chegado e atracado, e o finado cavalheiro estava sendo transportado pelos corredores para ir encontrar-se com o médium que interpretaria seus impulsos psíquicos no controlador da ajuitarra. Um médico, um filósofo e um oceanógrafo também tinham acabado de chegar, trazidos, a um custo astronômico, de Maximegalon para tentar argumentar com o vocalista, que se trancara no banheiro com um frasco de comprimidos e se recusava a sair até que alguém provasse a ele de maneira irrefutável que ele não era um peixe. O baixista estava ocupado metralhando seu quarto de dormir e ninguém sabia onde estava o baterista. Uma busca frenética fez com que se descobrisse que ele estava numa praia em Santraginus-V, a mais de 100 anos-luz dali. Alegava que tinha passado a última meia hora em profundo estado de felicidade e que havia descoberto uma pequena pedra que desejava ser sua amiga. O empresário da banda ficou profundamente aliviado. Isso significava que pela 17ª vez nessa turnê, a bateria seria tocada por um robô e, portanto, o tempo estaria correto. O rádio subéter unia com as comunicações dos técnicos de palco testando os canais de som, e era isso que estava sendo transmitido para o interior da nave negra. Seus ocupantes, aturdidos, espremiam-se na parede de trás da cabine e ouviam as vozes pelos monitores da nave. Ok, canal 9 ativado, disse uma voz, testando o canal 15. Outro estrondo ecoou dentro da nave. Canal 15 ok, disse uma outra voz. Uma terceira voz interrompeu. A nave dublê negra já está em posição, disse. Parece bom daqui. Vai ser um grande mergulho solar. Computador de palco ativado? Uma voz de computador respondeu. Ativado, disse. Assuma o controle da nave negra. Nave negra travada na trajetória programada, esperando o sinal. Testando o canal 20. Zaphod saltou através da cabine para mudar o canal do receptor subeta antes que outro ruído detonador de mentes os atingisse. Ficou em pé tremendo. O que perguntou Trilia em voz baixa quer dizer mergulho solar? Quer dizer, disse Marvin, que a nave vai mergulhar no Sol. Mergulho solar. É muito fácil de entender. O que você espera roubando a nave dublê de Otlak de Ziato? Como você sabe, disse Zaphod com uma voz que gelaria um lagarto polar de Veja, que está é a nave dublê de Otlak de Ziato? Simples, disse Marvin, eu a estacionei para ele. Então, por que você não nos disse? Você disse que queria emoção, aventura e coisas realmente selvagens. Isso é horrível, disse Arthur desnecessariamente na pausa que se seguiu. Foi o que eu disse, confirmou Marvin. Numa frequência diferente, o receptor subeta captou uma transmissão pública, que agora ecoava por toda a cabine, e o tempo está bom para o concerto desta tarde. Estou aqui em frente ao palco. Mentia ao repórter, no meio do deserto Dão Adin, e com a ajuda de hipervisores posso vislumbrar a imensa audiência agrupando-se no horizonte à minha volta.
Atrás de mim as torres de som erguem-se como um enorme penhasco, e sobre minha cabeça o sol brilha, sem saber o que vai atingi-lo. Os grupos de ecologistas, contudo, sabem o que vai atingi-lo e alegam que o show causará terremotos, maremotos, furacões, danos irreparáveis na atmosfera e todas essas coisas das quais os ecologistas costumam reclamar. Mas acabo de ler um informe de que um representante do Disaster Area encontrou-se com os ecologistas na hora do almoço e mandou fuzilar todos eles, de forma que não restam empecilhos para. Zaphod desligou. Voltou-se para Ford. Sabe o que estou pensando? Disse. Penso que sim, disse Ford. Me diga o que você pensa que eu estou pensando. Penso que você está pensando que está na hora de sairmos desta nave. Penso que você está certo, disse Zaphod. Penso que você está certo, disse Ford. Como? Disse Arthur. Quieto, disseram Ford e Zaphod. Estamos pensando. Então é isso, disse Arthur, vamos morrer. Gostaria que você parasse de ficar dizendo isso, disse Ford. Vale repetir, nesse ponto, as teorias que Ford arrumou, em seu primeiro contato com os humanos, para explicar seu hábito peculiar de estar continuamente afirmando coisas absurdamente óbvias como lindo dia, você é alto, ou ainda, então é isso, vamos morrer. Sua primeira teoria era que se os seres humanos deixassem de exercitar seus lábios, eles grudariam. Após alguns meses de observação, encontrou uma outra teoria, que era a seguinte: se os seres humanos não moverem seus lábios, seus cérebros começarão a funcionar. Na verdade, esta segunda versão se adapta melhor ao povo Belcerebron de Cacrafon. O povo Belcerebron causava um grande ressentimento e insegurança entre as raças vizinhas por ser uma das civilizações mais desenvolvidas, iluminadas, e acima de tudo uma das mais silenciosas da galáxia. Como punição para tal comportamento, que foi considerado uma ofensa arrogante e provocadora, um tribunal galáctico impôs a eles a mais cruel dentre todas as doenças sociais, a telepatia. Consequentemente, para impedir que transmitissem cada mísero pensamento que atravessasse suas mentes a todos num raio de 10 quilômetros, eles agora precisam conversar sem parar, em voz bem alta, sobre o tempo, sobre suas pequenas mazelas, sobre o jogo daquela tarde e sobre como Cacrafon se tornou um planeta barulhento. Outro método de bloquearem suas mentes momentaneamente é servir de palco para um show do Disaster Area. O sincronismo do concerto era crítico. A nave tinha que iniciar seu mergulho antes do início do show, para que se chocasse com o Sol 6 minutos e 37 segundos antes do clímax da música a qual estava relacionada, de forma que a luz das erupções solares tivesse tempo de atingir Cacrafon. A nave já estava mergulhando há vários minutos no momento em que Ford Prefect terminou sua busca pelos outros compartimentos. Voltou à cabine, esbaforido. O sol de Cacrafon crescia assustadoramente na tela, seu flamejante inferno branco de núcleos de hidrogênio em fusão crescendo a cada momento enquanto a nave se precipitava em sua direção, sem ligar para os socos de Zaphod sobre o painel. Arthur e Trillian estavam com aquele mesmo olhar fixo de coelhos numa estrada à noite, quando acham que a melhor forma de lidar com os faróis que se aproximam é ficar olhando para eles. Zaphod deu uma volta, com os olhos arregalados. Ford disse: "Quantas cápsulas de salvamento temos?" "Nenhuma", disse Ford. "Você contou direito?" gritou Zaphod. "2 vezes", disse Ford. "Você conseguiu falar com a equipe do show pelo rádio?" "Consegui", disse Zaphod, amargo. "Disse que tinha um grupo de pessoas a bordo e eles mandaram um oi para todo mundo." Ford revirou os olhos. "Você não disse quem você era?" "Ah, claro. Disseram que era uma grande honra. Isso e alguma coisa a respeito de uma conta de restaurante e meu testamento." Ford empurrou Arthur para o lado e debruçou-se sobre o painel de controle. "Nenhuma dessas porcarias funciona?" disse furioso. "Todos desconectados. Destrua o piloto automático. Encontre-o antes. Nada faz sentido." Houve um momento de silêncio seco. Arthur estava passeando pelo fundo da cabine. Parou de repente, só por curiosidade, disse: "O que significa teleporte?" Passou um outro momento. Lentamente todos se viraram em sua direção. "Provavelmente este é o momento errado de perguntar", disse Arthur. "É só que me lembro de ter ouvido vocês usarem essas palavras faz pouco tempo e só estou falando nisso porque, onde", disse Ford Prefect lentamente, "está escrito teleporte?" "Bom, logo aqui, na verdade", disse Arthur, indicando uma caixa.
escura de controle no fundo da cabine, logo acima da palavra de emergência, e abaixo das palavras sistema de, e logo ao lado de um sinal que dizia, não funciona. No pandemônio que se seguiu instantaneamente, a única ação que vale mencionar foi a de Ford Prefect se atirando através da cabine sobre a caixinha preta que Arthur indicara e apertando repetidamente o pequeno botão preto que havia nela. Um painel de 2 metros quadrados abriu-se diante deles, revelando um compartimento que parecia um banheiro com vários chuveiros que tinha encontrado uma nova vocação em sua vida como loja de equipamentos elétricos. Fios parcialmente desencapados caíam do teto. Havia uma porção de componentes espalhados numa bagunça pelo chão e o painel de programação caía pendurado na cavidade da parede onde deveria ter sido instalado. Um jovem contador do Disaster Area, visitando o estaleiro onde a nave estava sendo construída, perguntara ao mestre de obras por quê diabos estavam instalando um teleporte extremamente caro numa nave que só tinha uma viagem importante a fazer e sem tripulação. O mestre de obras explicará que o teleporte tinha sido instalado com 10% de desconto, e o contador explicará que isso era imaterial. O mestre de obras explicará que aquele era o mais refinado, mais poderoso e mais sofisticado teleporte que o dinheiro podia comprar, e o contador explicará que o dinheiro não queria comprá-lo. O mestre de obras explicará que ainda assim, as pessoas teriam que entrar e sair da nave, e o contador explicará que a nave dispunha de uma porta perfeitamente utilizável. O mestre de obras explicará que o contador podia ir se danar, e o contador explicará ao mestre de obras que aquela coisa que estava indo rapidamente em sua direção era um punho fechado. Após todas essas explicações terem sido concluídas, os trabalhos no teleporte foram interrompidos e ele foi incluído discretamente sob o item Despesas Gerais, custando 5 vezes o preço original. Zork, xingou Zaphod enquanto ele e Ford tentavam conectar os fios. Pouco tempo depois, Ford lhe disse para se afastar. Jogou uma moeda no teleporte e girou um botão no painel dependurado. Com um ruído e um raio de luz, a moeda desapareceu. Essa parte está funcionando, disse Ford, mas não temos um sistema de coordenadas. Um teleporte sem um sistema de coordenadas poderia mandar você para qualquer lugar. O sol de Cacrafon assomava enorme na tela. Quem se importa, disse Zaphod. A gente vai para onde for. Outra coisa, disse Ford, não tem funcionamento automático. Não poderíamos ir todos. Alguém teria que ficar para operar o mecanismo. Um momento solene passou. O sol ficava cada vez maior. Ei, Marvin, meu velho, disse Zaphod brilhantemente, como vão as coisas? Muito mal, eu suspeito, murmurou Marvin. Logo depois o concerto de Cacrafon atingiu um clímax inesperado. A nave negra com seu único e moroso ocupante mergulhou pontualmente na fornalha nuclear do Sol. Gigantescas erupções solares se levantaram a milhões de quilômetros de sua superfície, empolgando e por fim jogando longe o punhado de surfistas solares que estavam próximos da superfície do Sol à espera do grande momento. Instantes antes de a luz das erupções atingir Cacrafon, o vibrante deserto abriu-se ao meio seguindo uma falha continental. Um imenso rio subterrâneo, até então não detectado, jorrou na superfície, seguido pouco depois pela eclosão de milhões de toneladas de lava fervente, que subiu centenas de metros no ar, vaporizando instantaneamente o rio tanto acima quanto abaixo da superfície numa explosão que ecoou até o outro lado do planeta e voltou. Aqueles poucos, muito poucos que testemunharam o evento e sobreviveram juram que os 100.000 quilômetros quadrados de deserto voaram como uma panqueca de 1 quilômetro de espessura que virou e caiu de volta. Nesse momento preciso, a radiação das erupções solares, filtradas pelas nuvens de vapor, atingiu o solo. Um ano depois, o deserto de 100.000 quilômetros quadrados estava coberto de flores. A estrutura da atmosfera ao redor do planeta fora sutilmente alterada. O sol queimava menos no verão, o frio congelava menos no inverno, chuvas agradáveis se tornaram mais frequentes, e lentamente o deserto de Cacrafon foi se tornando um paraíso. Até os poderes telepáticos com os quais o povo de Cacrafon tinha sido amaldiçoado foram permanentemente dispersados pela explosão. Um porta-voz do Disaster Area, o mesmo que tinha matado os ecologistas, teria afirmado, segundo consta, que foi um bom show. Muitas pessoas falaram coisas comoventes sobre os poderes de cura da música.
Alguns cientistas mais céticos examinaram os registros do evento detalhadamente e alegaram ter descoberto tênues vestígios de um vasto campo de improbabilidade, artificialmente induzido proveniente de uma região próxima no espaço. Capítulo 22. Arthur acordou e arrependeu-se imediatamente. Não era sua primeira ressaca, mas nenhuma das anteriores se comparava àquela. Essa era a ressaca suprema, a maior de todas, o fundo do poço sem fundo. Raios de transferência de matéria, ele decidiu, não eram tão agradáveis como, digamos, um bom chute na cabeça. Estando no momento pouco propenso a levantar-se devido a uma irritante pulsação repetitiva que estava sentindo, ficou deitado pensando. O problema com a maioria das formas de transporte é que basicamente não valiam a pena. Na Terra, quando havia uma Terra, antes de ela ter sido demolida para dar lugar a uma via expressa hiperespacial, o problema eram os carros. As desvantagens envolvidas em arrancar toneladas de gosma preta e viscosa do subsolo, onde a tal gosma tinha ficado escondida em segurança e longe de todo o mal, transformá-la em piche para cobrir o chão, fumaça para infestar o ar e espalhar o resto pelo mar. Tudo isso parecia anular as aparentes vantagens de se poder viajar mais rápido de um lugar para outro. Especialmente quando o lugar a que se chegava tinha ficado por conta dessa coisa toda, muito parecido com o lugar de que se tinha saído, ou seja, coberto de piche, cheio de fumaça e com poucos peixes. E os raios de transferência de matéria então? Qualquer meio de transporte que envolva destroçar seu corpo em pedaços, átomo por átomo, lançar esses átomos pelo subéter e depois reconstruí-las logo quando estavam sentindo o primeiro gosto de liberdade em muitos anos, com certeza não seria algo muito bom. Muitas pessoas haviam pensado exatamente a mesma coisa antes de Arthur Dentendente e tinham até mesmo composto canções a respeito. Eis aqui uma que era frequentemente cantada por grandes massas concentradas em frente à fábrica de sistemas de teleporte da Companhia Cibernética de Sirius em Mundilegre III. Aldebaran é demais, Algol é o máximo. É sim, Betelgeuse tem mulheres lindas de enlouquecer. Eu sei, elas farão o que eu quiser bem rápido, depois bem devagar, mas se for preciso me desintegrar, então para lá eu não irei. Todos cantando, desintegrar, me desintegrar. Que forma é essa de viajar? Se for preciso me desintegrar em casa, irei ficar. As ruas de Sírios são de ouro, foi o que me disseram os loucos que então falaram. Vejo você antes de morrer. Vou levar uma vida de rei ou talvez algo pior, mas se for preciso me desintegrar, fico em casa na maior. Todos cantando, desintegrar, me desintegrar. Você é um louco varrido. Se for preciso me desintegrar, fico em casa, está decidido. E por aí afora. Uma outra canção muito popular era bem mais curta. Nos teleportamos de volta para casa. Eu, Patrícia, José e Andréia. José roubou o coração de Patrícia e Andréia, a minha perna. Arthur sentiu que as ondas de dor estavam recuando lentamente, embora a irritante pulsação continuasse. Ele se levantou bem devagar e cuidadosamente. Você está ouvindo uma pulsação irritante? Disse Ford Prefect. Arthur virou-se e cambaleou. Ford Prefect estava se aproximando, com os olhos vermelhos e muito abatido. Onde estamos? Perguntou Arthur com a garganta seca. Ford olhou ao redor. Estavam num longo corredor em curva que se estendia em ambas as direções até se perder de vista. A parede exterior de aço, pintada naquela cor enjoativa que usam nas escolas, hospitais e asilos psiquiátricos para manter os internos submissos, curvava-se sobre suas cabeças para ir de encontro à parede interior perpendicular que era peculiarmente recoberta por uma treliça de madeira escura. O chão era coberto por placas de borracha em tom verde escuro. Ford foi até um painel transparente muito grosso e escuro que fora colocado na parede externa. Apesar da espessura, era possível ver os pontinhos luminosos de estrelas distantes. Acho que estamos em algum tipo de nave espacial, disse. Do corredor vinha o ruído de uma pulsação monótona e irritante. Trillian, chamou Arthur, nervoso. Zaphod? Ford sacudiu os ombros. Não estão por aqui, disse. Eu procurei. Podem estar em qualquer lugar. Um teleporte sem programação pode mandar você a anos-luz de distância em qualquer direção. Pela forma como estou me sentindo, devemos ter viajado um bocado. Como você se sente? Mal. Você acha que eles estão? Onde estão? Como estão? Não temos como saber e não podemos fazer nada a respeito. Faça como eu. Como?
Não pense nisso. Arthur revirou a ideia por alguns instantes, relutantemente viu a sabedoria que ela continha, pegou a ideia e a enterrou dentro de sua cabeça. Respirou profundamente. Passos! Exclamou Ford de repente. Onde? Esse barulho. A pulsação. São passos. Ouça! Arthur ouviu. O ruído ecoava pelo corredor de uma distância indeterminada. Era o som abafado de passadas fortes, e estava ficando nitidamente mais alto. Vamos sair daqui, disse Ford. Ambos se moveram, cada um para um lado. Por aí não, disse Ford, é daí que eles vêm vindo. Não é não, disse Arthur, é daí não estão. Ambos pararam. Ambos se viraram. Ambos ouviram com atenção. Ambos concordaram um com o outro. Ambos saíram em direções opostas novamente. O medo tomou conta deles. De ambas as direções o barulho ia ficando mais alto. A poucos metros à esquerda um outro corredor entrava em ângulo reto pela parede interna. Correram para ele e seguiram correndo por ele. Era escuro, imensamente comprido, e conforme iam passando, tinham a sensação de que ia ficando cada vez mais frio. Outros corredores desembocavam nele, à direita e à esquerda, todos muito escuros, e todos lançando sobre os dois um sopro de ar gélido quando passavam por eles. Pararam um instante, alarmados. Quanto mais avançavam pelo corredor, mais alto ficava o som das passadas. Grudaram as costas contra a parede gélida e tentaram desesperadamente ouvir. O frio, a escuridão e as passadas ritmadas de pés sem corpo estavam deixando os dois bem nervosos. Ford tremia. Em parte pelo frio, mas em parte pela lembrança das histórias que sua mãe predileta costumava lhe contar quando ele era apenas um nano betelgeosiano, do tamanho da perna de um mega gafanhoto. Arcuriano, histórias de naves fantasmas, cascos assombrados que vagavam sem descanso pelas regiões mais obscuras do espaço profundo, infestadas de demônios ou de fantasmas de tripulações esquecidas. Eram também histórias de viajantes incautos que encontravam e entravam nessas naves. Histórias de... Então Ford se lembrou da treliça de madeira escura no primeiro corredor e se recompôs. Seja lá como fosse que demônios e fantasmas decorassem suas naves assombradas, ele podia apostar qualquer quantia que eles não iriam escolher treliças. Puxou Arthur pelo braço. Vamos voltar para onde viemos, disse com firmeza e eles retomaram o caminho. Pouco depois pularam como lagartos assustados para dentro do corredor mais próximo quando viram os donos dos pés vindo diretamente em sua direção. Escondidos no canto, assistiram espantados a cerca de 2 dúzias de homens e mulheres obesos passarem com passos largos, suando em bicas, vestidos com agasalhos de corrida e ofegando tanto que um cardiologista ficaria preocupado. Ford Prefect ficou olhando para eles. São praticantes de jogging, cochichou enquanto o som dos passos ecoava na distância. Praticantes de jogging? Sussurrou Arthur Dentendentem. Praticantes de jogging, disse Ford Prefect sacudindo os ombros. O corredor em que estavam escondidos não era como os outros. Era bem curto e terminava numa grande porta de aço. Ford a examinou, descobriu o dispositivo de abertura e empurrou. A primeira coisa que notaram foi o que parecia ser um caixão. E as outras 4.999 coisas que notaram também eram caixões. Capítulo 23. A câmara tinha o teto baixo, luz fraca e era gigantesca. Lá no fundo, a uns 300 metros, uma passagem em arco levava ao que parecia ser uma câmara similar, ocupada de forma similar. Ford Prefect soltou um assobio quando pisou no chão da câmara. Radical, disse. O que há de tão radical em pessoas mortas? Perguntou Arthur. Dentendentem andando nervosamente atrás dele. Sei lá, disse Ford. Vamos descobrir? Olhando mais detalhadamente, os caixões se pareciam mais com sarcófagos. Ficavam suspensos na altura da cintura e eram construídos com o que parecia ser mármore branco, e na verdade é quase certo que fosse exatamente isso, algo que apenas parecia ser mármore branco. Os tampos eram semi-transparentes, e através deles era possível perceber vagamente as feições de seus falecidos e presumivelmente queridos ocupantes. Eram humanoides, e tinham claramente deixado os problemas de seja lá que mundo viessem muito para trás, mas além disso muito pouco podia ser visto. No chão, entre os sarcófagos, movia-se lentamente um gás pesado e viscoso que Arthur a princípio achou que estava lá para dar um clima ao lugar, até que descobriu que também gelava seus tornozelos. Os sarcófagos também eram muito frios.
Ford agachou-se de repente ao lado de um deles. Puxou um canto de sua toalha para fora da mochila e começou a esfregar alguma coisa. Furiosamente. Olhe, tem uma placa neste aqui, explicou Arthur. Está coberta de gelo. Esfregou até tirar todo o gelo e examinou os caracteres inscritos. Para Arthur pareciam pegadas de uma aranha que tivesse bebido umas doses a mais de seja lá o que for que as aranhas bebem quando saem para uma noitada, mas Ford instantaneamente reconheceu uma antiga forma de faciletra galáctica. Aqui diz: Frota de Arcas de Golgafrincham, Nave B, Depósito 7. Limpador de telefones, segunda classe, e um número de série. Limpador de telefones? Disse Arthur. Um limpador de telefones. Morto, segunda classe, mas o que ele está fazendo aqui? Ford espiou pela tampa para olhar por dentro. Não muita coisa, disse, arreganhando um daqueles seus sorrisos que faziam as pessoas acharem que ele andava estressado ultimamente e devia procurar descansar um pouco. Saltou para outro sarcófago. Após esfregar também esta plaqueta com sua toalha, anunciou: Este é um cabeleireiro morto. Uau! O sarcófago seguinte relevou-se como o último lugar de descanso de um gerente de contas de marketing. O outro continha um vendedor de carros de segunda mão, terceira classe. Uma portinhola de inspeção colocada no assoalho chamou subitamente a atenção de Ford, e ele abaixou-se para tentar abri-la, afastando as nuvens de gás gelado que ameaçavam envolvê-lo. Arthur pensou em algo. Se são apenas caixões, disse, por que estão sendo guardados? Nesse frio. Ou, na verdade, por que estão sendo guardados? Disse Ford, que acabará de abrir a portinhola. O gás desceu por ela. Por que alguém se daria a todo esse trabalho e despesa para carregar 5.000 cadáveres pelo espaço afora? 10.000, disse Arthur, apontando para a passagem em arco, através da qual a outra câmara podia ser vista. Ford enfiou a cabeça na portinhola do chão. Olhou para cima novamente. 15.000, disse. Tem mais um monte desses lá embaixo. 15 milhões, disse uma voz. Isso é muito, disse Ford, muito, muito mesmo. Virem-se devagar, gritou a voz, e ponham as mãos para cima. Qualquer outro movimento e eu os estouro em pedacinhos. Alô? Disse Ford, virando-se lentamente, pondo as mãos para cima. E não fazendo qualquer outro movimento. Por que, disse Arthur, ninguém nunca fica contente em nos ver? De pé, com a silhueta recortada através da porta por onde tinham entrado na câmara mortuária, estava o homem que não tinha ficado contente em vê-los. Seu desprazer era em parte comunicado pelo tom esbravejante e militar de sua voz e em parte pelo modo agressivo com o qual ele apontava uma longa zapogum prateada para eles. O projetista daquela arma tinha sido instruído para ser bem explícito. Faça algo francamente maligno, disseram a ele. Deixe totalmente claro que esta arma possui um lado certo e um lado errado. Deixe totalmente claro para qualquer um que esteja do lado errado que as coisas vão indo mal para ele. Se isso significa colocar muitos tipos de protuberâncias e saliências e partes em metal escuro, faça isso. Esta não é uma arma para ser colocada em cima da lareira na casa de campo ou usar como decoração na entrada. É uma arma para sair por aí e tornar a vida das pessoas miseráveis. Ford e Arthur olharam infelizes para a arma. O homem que segurava a arma saiu da porta e deu uma volta ao redor deles. Quando ele apareceu na luz, puderam ver seu uniforme preto e dourado cujos botões brilhavam com tal intensidade que teriam feito um motorista vindo em sentido contrário piscar o farol. Irritado, ele apontou na direção da porta. Fora, disse. Quem dispõe daquele poder de fogo não precisa dispor de verbos. Ford e Arthur saíram, seguidos de perto pelo lado errado da zapogum. Ao virar o corredor esbarraram em 24 corredores que retornavam, já de banho tomado e roupa trocada, e que passaram por eles ao entrar na câmara. Arthur virou-se para olhar para eles, confuso. Andando, gritou seu capturador. Arthur andou. Ford mexeu os ombros e andou. Na câmara, os corredores se dirigiram a 24 sarcófagos vazios ao longo da parede lateral, abriram suas tampas, entraram neles e mergulharam em 24 sonos sem sonhos. Capítulo 24. Ah, capitão, o que é número 1? Nada, é que eu tenho um informe do número 2. Oh, Deus! Lá no alto, na ponte de comando da nave,
O capitão observava a infinitude do espaço com uma ligeira irritação. Do lugar onde estava, sob um amplo domo, podia ver atrás de si e à sua frente o vasto panorama de estrelas pelas quais estavam passando. Um panorama que ia ficando perceptivelmente mais rarefeito conforme a viagem prosseguia. Voltando-se e olhando para trás, sobre o vasto corpo de 3 quilômetros de comprimento da nave, ele via uma massa bem mais densa de estrelas das quais se afastavam e que formavam quase uma linha sólida. Esta era a vista do centro da galáxia, de onde vinham, e de onde haviam partido há anos, a uma velocidade que ele não se lembrava exatamente qual era no momento, mas sabia que era terrivelmente alta. Era qualquer coisa perto da velocidade de alguma outra coisa, ou então 3 vezes a velocidade de uma terceira coisa. Muito impressionante de qualquer maneira. Olhou fundo para o espaço brilhante que se estendia atrás da nave procurando algo. Ele fazia isso de quando em quando, mas nunca achava o que estava procurando. Não deixava que isso preocupasse, no entanto. Os nobres cientistas tinham insistido veementemente que tudo correria perfeitamente bem contanto que ninguém entrasse em pânico e que todo mundo fosse em frente e prosseguisse de maneira ordeira. Ele não estava em pânico. No que lhe dizia respeito, tudo estava correndo esplendidamente bem. Esfregou os ombros com uma grande esponja espumante. Voltou à sua mente a lembrança de que estava levemente irritado com alguma coisa. Mas o que era mesmo? Uma tosse dela o alertou para o fato de que o primeiro oficial da nave ainda estava em pé ao seu lado. Bom rapaz, o número 1. Não era dos mais brilhantes, tinha uma estranha dificuldade em amarrar os cordões dos sapatos, mas um oficial muito bom mesmo assim. O capitão não era o tipo de homem que chutasse um rapaz agachado tentando amarrar os sapatos, por mais tempo que isso levasse. Não era como aquele pavoroso número 2 andando empertigado para todos os lados, lustrando seus botões, transmitindo informes a cada hora. A nave continua em movimento. Capitão, prosseguimos no curso. Capitão, os níveis de oxigênio estão normais, capitão. Dá uma folga, era a sugestão do capitão. Assim, essa era a coisa que o estava deixando irritado. Olhou para o número 1. Sim, capitão, ele estava gritando qualquer coisa a respeito de ter encontrado uns prisioneiros. O capitão pensou a respeito. Parecia-lhe um tanto improvável, mas ele não era homem de se intrometer nos assuntos de seus oficiais. Bem, isso talvez o deixe satisfeito por algum tempo, ele sempre quis ter prisioneiros. Ford Prefect e Arthur Dentendente foram conduzidos pelos corredores aparentemente intermináveis da nave. O número 2 marchava atrás deles gritando de quando em quando uma ordem para não fazerem nenhum movimento em falso ou não tentarem nada estranho. Pareciam ter caminhado ao longo de pelo menos 2 quilômetros de lambris marrons. Chegaram finalmente a uma grande porta de aço, que se abriu quando o número 2 gritou com ela. Entraram. Aos olhos de Ford Prefect e Arthur Dentendente, a coisa mais notável na ponte de comando da nave não era o domo hemisférico de 15 metros de diâmetro que a cobria e através do qual a formidável visão do cosmos estrelado brilhava sobre eles. Para pessoas que comeram no restaurante no fim do universo, tais maravilhas eram fichinha. Também não os impressionava o atordoante aparato de instrumentos ocupando toda a parede circular em torno deles. Para Arthur era exatamente assim que todas as naves espaciais deviam ser, e para Ford parecia totalmente antiquada. Confirmava suas suspeitas de que a nave dublê do Disaster Area os tinha levado para 1 milhão de anos, talvez 2, antes de sua época. Não, a coisa que realmente os deixou sem reação foi a banheira. A banheira ficava sobre um pedestal de cristal azul entalhado com quase 2 metros de altura e era de uma monstruosidade barroca raramente vista fora do Museu dos Imaginários Doentios de Maximegalon. Uma miscelânea intestinal de encanamentos tinha sido folheada a ouro em vez de ser enterrada decentemente, à meia-noite, numa sepultura anônima. As torneiras e o chuveiro teriam feito uma gárgula polar. Como peça central dominante da ponte de comando de uma nave, era completamente inadequada, e foi com o ar amargo de um homem que tem consciência disso que o número 2 se aproximou dela. Senhor capitão! Gritou entre dentes cerrados. Era um truque difícil. Mas ele estava aperfeiçoando isso há anos. Uma face afável e um afável abraço coberto de espuma apareceram acima da borda da monstruosa banheira. Ah, olá, número 2, disse o capitão, acenando com uma simpática esponja. Está tendo um bom dia? O número 2 impertigou-se ainda mais. Trouxe-lhe os prisioneiros que localizei na câmara de congelamento. Número 7, senhor, ganiu ele.
Ford e Arthur tossiram, confusos. Oi, disseram. O capitão sorriu para eles. Então o número 2 tinha mesmo achado prisioneiros. Que bom para ele, pensou o capitão, é bom ver alguém fazendo aquilo de que realmente gosta. Olá, disse a eles. Desculpem por não me levantar, estou tomando um banho rápido. Bem, gin and tonic para eles. Pegue na geladeira número 1, certamente, senhor. É um fato curioso, cuja importância ninguém sabe ao certo determinar, que uns 85% de todos os mundos conhecidos na galáxia sejam primitivos ou altamente avançados, tenham inventado uma bebida chamada gin and tonic, ou GNNTNIC, ou gin and tonic, ou qualquer outra das muitas variações sobre esse mesmo tema fonético. As bebidas em si são completamente diferentes e variam entre o Shininto Niga de Sivolvian, que é água comum servida ligeiramente acima da temperatura ambiente, e o Sinjin Antonica de Gagracaca, que mata vacas a 100 metros de distância. De fato, a única coisa que todas têm em comum entre si, além dos nomes soarem quase iguais, é o fato de que foram todas inventadas antes que os mundos em questão houvessem feito contato com outros mundos. Que conclusões podemos tirar desse fato? É um fato totalmente isolado. No que diz respeito a todas as teorias linguísticas de base estruturalista, isso é um ponto completamente fora do gráfico, que no entanto insiste em existir. Os velhos linguistas estruturalistas ficam muito irritados quando os jovens linguistas estruturalistas estudam essa questão. Os jovens linguistas estruturalistas ficam profundamente empolgados com isso e trabalham até altas madrugadas, convencidos de que estão muito perto de algo extremamente importante, e acabam se tornando velhos linguistas estruturalistas cedo demais, ficando muito irritados com os jovens. A linguística estruturalista é uma disciplina amargamente dividida e infeliz, e muitos de seus adeptos passam muitas noites afogando seus problemas em esgueizodas. O número 2 postava-se diante da banheira do capitão tremendo de frustração. O senhor não vai querer interrogar os prisioneiros, capitão? Guinchou. O capitão olhou para ele, curioso. Por que eu deveria fazê-lo? Perguntou. Para obter informações, senhor. Para descobrir por que vieram para cá. Oh, não, disse o capitão. Suponho que eles apenas deram uma passada para tomar um gin and tonic, você não acha? Mas, senhor, são prisioneiros. Eu preciso interrogá-los. O capitão olhou para eles pensativamente. Está bem, disse, se você realmente insiste. Pergunte o que querem beber. Um brilho agudo e frio se acendeu nos olhos do número 2. Avançou vagarosamente em direção a Ford Prefect e Arthur Dentendenten. Muito bem, escória, grunhiu. Seu verme, empurrou Ford com a Zapogum. Vá com calma, advertiu o capitão delicadamente. O que vocês querem beber? Berrou o número 2. Bom, acho que gin and tonic é uma boa ideia, disse Ford. E você, Arthur? Arthur piscou. O quê? Certo, disse. Com ou sem gelo? Urrou o número 2. Com. Por favor, disse Ford. Limão? Sim, por favor, disse Ford. E será que tem uns salgadinhos para acompanhar? Sabe, daqueles de queijo? Quem faz as perguntas aqui sou eu. Urrou o número 2. Tremendo com uma fúria apoplética. Número 2, disse suavemente o capitão. Sim, senhor? Caia fora, está bem. Estou vendo que esse é um bom rapaz. Estou tentando tomar um banho relaxante. Os olhos do número 2 se fecharam ligeiramente, assumindo que é chamado, no ramo das pessoas que gritam e matam, de olhar gélido, cuja ideia, supostamente, é dar a seu oponente a ideia de que você perdeu os óculos ou está tendo grande dificuldade em manter-se acordado. Porque isso é assustador, permanece, até o momento, um problema sem solução. Avançou em direção ao capitão, estreitando sua, do número 2, boca. Mais uma vez, difícil saber por que este é considerado um comportamento de combate. Se ao vagar pelas florestas de Traal, você de repente se visse frente a frente com a terrível besta voraz de Traal, teria razões para agradecer se mantivesse a boca fechada com os lábios estreitados em vez de, como faz normalmente, escancará-la para exibir suas afiadas presas salivantes. Posso lembrá-lo? Sibilou o número 2 ao capitão, que o senhor está no banho há mais de 3 anos? Após este último comentário irônico, o número 2 girou sobre os calcanhares e refugiou-se em um canto para praticar olhares dardejantes diante de um espelho.
O capitão contorceu-se em sua banheira. Dirigiu um sorriso sem graça. Bom, é preciso relaxar muito num trabalho como o meu, disse ele. Ford foi baixando as mãos devagar. Não provocou nenhuma reação. Arthur também baixou as suas. Movendo-se lentamente e com cuidado, Ford foi até o pedestal da banheira. Deu uns tapinhas nela. Bacana, mentiu. Pensou se seria seguro abrir um sorriso. Foi movendo os músculos da face devagar e com muito cuidado. Sim, era seguro. Ah, disse ao capitão. O quê? Disse o capitão. Eu gostaria de saber, disse Ford. Bem, eu poderia perguntar qual. É exatamente seu trabalho? Uma mão bateu em seu ombro por trás. Ele se virou. Era o primeiro oficial. Seus drinks, disse ele. Ah, obrigado, disse Ford. Ele e Ford pegaram seus gin and tonics. Arthur deu um gole e ficou surpreso ao descobrir que a bebida se parecia muito com um uísque com soda. Quero dizer, não pude deixar de notar, disse Ford, também dando um gole. Os cadáveres. No compartimento de carga. Cadáveres, disse o capitão, surpreso. Ford parou e pensou para si mesmo, nunca tome algo como certo. Seria possível que o capitão não soubesse que tinha 15 milhões de cadáveres a bordo de sua nave? O capitão estava balançando a cabeça simpaticamente para ele. Parecia também que estava brincando com um pato de borracha. Ford olhou ao redor. O número 2 o encarava pelo espelho, mas só por um breve instante. Seus olhos estavam em constante movimento. O primeiro oficial estava de pé segurando a bandeja e sorrindo de forma tranquila. Corpus, disse o capitão de novo. Ford lambeu os lábios. Sim, disse. Todos aqueles limpadores de telefone e gerentes de conta, sabe, lá no compartimento de carga. O capitão olhou para ele. De repente deitou a cabeça para trás e começou a rir. Ah, não estão mortos, disse. Santo Deus, não estão congelados. Serão reanimados. Ford fez algo que muito raramente fazia. Piscou. Arthur parecia estar saindo de um transe. Quer dizer que você tem um porão cheio de cabeleireiros. Congelados? Disse. Oh, sim, disse o capitão. Milhões deles. Cabeleireiros. Produtores de TV estressados, vendedores de apólices de seguro, gerentes de RH, guardas de segurança, executivos de relações públicas, consultores executivos. É só dizer, vamos colonizar um outro planeta. Ford cambaleou de leve. Emocionante, não? Disse o capitão. O quê? Com essa turma? Disse Arthur. Ah, vejamos, não me entenda mal, disse o capitão. Somos apenas uma das naves da frota de arcas. Somos a Arca B, entende? Desculpe, será que posso lhe pedir para ligar um pouco a água quente? Arthur atendeu, e uma cascata de água cor-de-rosa espumante rodopiou pela banheira. O capitão emitiu um suspiro de prazer. Muito obrigado, meu caro. Sirvam-se à vontade de bebidas. Ford bebeu seu drink de um gole, pegou a garrafa da bandeja do primeiro oficial e encheu seu copo até a boca. O que disse? É uma Arca B, é esta, disse o capitão, sacudindo alegremente a água com seu patinho de borracha. Certo, disse Ford, mas, bem, o que ocorreu, sabe, disse o capitão, foi que o nosso planeta, o mundo de onde estamos vindo, estava, por assim dizer, condenado. Condenado? Oh, sim. Então as pessoas pensaram e tiveram essa ideia, a de colocar toda a população em algumas espaçonaves gigantes para nos instalarmos em outro planeta. Tendo contado esta parte da história, recostou-se com um gemido de satisfação. Você diz um planeta menos condenado? O que você disse, meu caro? Um planeta menos condenado. Onde vocês iam se instalar? Sim, nós ainda vamos nos instalar lá. Ficou decidido que seriam construídas 3 naves, entenderam, as 3 arcas espaciais, e espero não estar aborrecendo vocês. Não, não, disse Ford com firmeza. É fascinante, sabem, é delicioso, refletiu o capitão. Ter mais alguém com quem conversar para variar. Os olhos do número 2 dardejaram febrilmente pela sala mais uma vez e então voltaram ao espelho, como um par de moscas brevemente distraídas de seu pedaço favorito de carne putrefata. O problema de uma viagem tão longa, prosseguiu o capitão, é que você acaba conversando muito consigo mesmo, o que se torna muito aborrecido, porque na metade das vezes você sabe o que vai dizer em seguida. Só metade das vezes? Perguntou Arthur, surpreso.
O capitão pensou por um momento. É mais ou menos a metade, eu diria. De qualquer modo, onde está? O sabão? Procurou dentro da banheira e acabou encontrando. Então, retomou, a ideia foi de que na primeira nave, iriam todos. Os líderes brilhantes, os cientistas, os grandes artistas, sabe, todos os que produzem algo. Na terceira nave, ou Arca C, iriam todas as pessoas que fazem o trabalho pesado, aqueles que fazem ou constroem coisas. E na nave B, que é a nossa, iriam todos os outros, os intermediadores, entende? Sorriu feliz para eles. E fomos mandados em primeiro lugar, concluiu, e começou a cantarolar uma canção para se cantar em banheiras. A canção para se cantar em banheiras, que tinha sido feita para ele por um dos compositores de jingles mais interessantes e prolíficos de seu planeta, que no momento se encontrava adormecido no compartimento 36 aos 800 metros atrás deles, cobriu o que de outra forma teria sido um desconfortável momento de silêncio. Ford e Arthur mexiam-se desconfortavelmente e, sobretudo, evitavam olhar um para o outro. Disse Arthur depois de um tempo, o que exatamente havia de errado com seu planeta? Estava condenado, como falei, disse o capitão. Aparentemente ia de encontro ao Sol ou coisa assim. Ou era a Lua que vinha de encontro a nós. Algo assim. Absolutamente tenebroso, fosse o que fosse. É? Disse o primeiro oficial de repente. Eu pensei que era. Porque o planeta ia ser invadido por um enxame gigantesco de abelhas piranhas de 3 metros. Não era isso? O número 2 virou-se, os olhos flamejando com uma aguda luminosidade fria que só se consegue após o tipo de prática intensa que ele vinha fazendo ao longo dos anos. Não foi o que me disseram, respondeu sibilante. Meu oficial comandante informou-me que o planeta inteiro estava sob o perigo iminente de ser engolido por um enorme bode estelar mutante. Verdade? Disse Ford Prefect. Verdade. Uma criatura monstruosa, surgida dos confins do inferno. De dentes cortantes com 1000 quilômetros de comprimento cada, um hálito que faria ferver os oceanos, patas que arrancariam os continentes de suas raízes, 1000 olhos que queimariam como o sol, mandíbulas de 1 milhão de quilômetros, um monstro que você nunca, jamais em tempo algum, e eles tomaram o cuidado de mandarem vocês na frente, certo? Indagou Arthur. Isso, disse o capitão. Todos disseram bem gentilmente, aliás, que era muito importante para o moral sentir que iam chegar a um planeta onde teriam certeza de que poderiam ter um bom corte de cabelo e onde os telefones estariam limpos. Claro, concordou Ford. Realmente seria muito importante. As outras naves, vieram logo em seguida, não? Por um momento o capitão não respondeu. Virou-se em sua banheira e fitou além do imenso corpo da nave na direção ao brilhante centro da galáxia. Olhou fundo pela inconcebível imensidão. Interessante você ter mencionado isso, disse, permitindo-se um franzir de sobrancelhas a Ford Prefect, porque curiosamente não tivemos o menor sinal deles desde que deixamos o planeta há 5 anos. Mas devem estar atrás da gente, em algum lugar. Espiou através da distância mais uma vez. Ford espiou com ele e franziu as sobrancelhas, pensativo. A não ser, é claro, disse suavemente, que tenham sido comidos pelo bode. Sim, disse o capitão com um leve tom de hesitação surgindo em sua voz, o bode. Seu olhar passou pelas formas sólidas dos instrumentos e computadores que se alinhavam na ponte. Piscavam inocentemente para ele. Olhou para as estrelas, mas nenhuma delas lhe dizia nada. Deu uma olhada em seus primeiro e segundo oficiais, mas eles pareciam perdidos em seus próprios pensamentos. Olhou para Ford Prefect, que ergueu as sobrancelhas para ele. É curioso, sabe, disse por fim o capitão, mas agora que estou contando essa história para outra pessoa, quero dizer, ela não lhe parece um pouco estranha, número 1? Disse o número 1. Bom, disse Ford, vejo que vocês têm uma porção de coisas para conversar então, agradecemos os drinks e se vocês puderem nos deixar no primeiro planeta que for conveniente. Isso vai ser um pouco difícil, sabe, disse o capitão, por quê? Nossa trajetória foi pré-estabelecida quando deixamos Golgafrinchon, em parte, creio, porque não sou muito bom com números. Quer dizer que estamos presos aqui nesta nave? Exclamou Ford, perdendo de súbito a paciência com toda aquela palhaçada.
Quando vocês devem chegar ao planeta que supostamente vão colonizar? Estamos perto, eu acho, disse o capitão. A qualquer segundo, agora. Na verdade, provavelmente já é hora de eu sair desta banheira. Ou talvez não, por que sair agora que está tão bom? Então nós vamos mesmo aterrissar no minuto, disse Arthur. Bem, não aterrissar, exatamente, não tanto aterrissar, mas... do que você está falando? Perguntou Ford asperamente. Bem, disse o capitão escolhendo as palavras com cuidado. Acho que, se bem me lembro, fomos programados para nos chocarmos com o planeta. Se chocarem, gritaram Ford e Arthur. Disse o capitão, faz tudo parte do plano, eu acho. Havia um motivo incrivelmente bom para isso, mas não consigo me lembrar no momento. Tinha a ver com... Ford explodiu. Vocês são um bando de malditos malucos inúteis. Gritou. Era isso, disse o capitão com um sorriso radiante. Esse era o motivo. Capítulo 25. Eis o que o Guia do Mochileiro das Galáxias diz a respeito do planeta de Golgafrinchon. É um planeta com uma história antiga e misteriosa, rico em lendas, vermelho, e algumas vezes manchado de verde com o sangue daqueles que lutaram outrora para conquistá-lo, terra de paisagens áridas e ressequidas, de atmosfera doce e estonteante com o aroma das fontes perfumadas que escorrem por suas pedras quentes e poeirentas, nutrindo os líquens escuros sob elas. Terra de mentes febris e imaginações intoxicadas, sobretudo daqueles que ingerem esses líquens. Terra também de ideias frescas e sombreadas, entre aqueles que abandonaram os líquens e encontraram uma árvore sob a qual se sentar. Uma terra de sangue, aço e heroísmo, terra do corpo e do espírito. Esta era sua história. Em meio a toda essa história antiga e misteriosa, as figuras mais misteriosas eram sem dúvida as dos grandes poetas circundantes de Arium. Esses poetas circundantes geralmente viviam em remotas passagens montanhosas, onde ficavam à espera de pequenos grupos de viajantes incautos para fazer um círculo em torno deles e apedrejar-los. E quando os viajantes gritavam, perguntando por que eles não iam embora escrever poemas em vez de ficar importunando as pessoas com essa mania de jogar pedras, eles paravam subitamente e então começavam a recitar um dos 794 grandes ciclos cancioneiros de Vassilian. Tais canções eram de extraordinária beleza, e de comprimento ainda mais extraordinário, e todas se encaixavam exatamente em um mesmo padrão. A primeira parte de cada canção narrava como, um certo dia, um grupo de 5 sábios príncipes havia deixado a cidade de Vassilian com 4 cavalos. Os príncipes, que são naturalmente bravos, nobres e sábios, viajam a terras distantes, combatem ogros gigantes, seguem filosofias exóticas, tomam chá com deuses esquisitões e salvam lindos monstros de princesas vorazes antes de anunciarem que atingiram a iluminação e que suas andanças estavam terminadas. A segunda parte de todas as canções, sempre muito mais comprida, falava sobre todas as brigas para decidir qual deles iria voltar a pé. Tudo isso repousava no passado remoto do planeta. Foi, no entanto, o descendente de um desses excêntricos poetas quem inventou as histórias espúrias sobre uma catástrofe iminente, as quais permitiram ao povo de Golgafrinchon livrar-se de 1/3 absolutamente inútil de toda a sua população. Os outros 2/3 permaneceram tranquilamente em casa e levaram vidas cheias, ricas e felizes até que foram todos subitamente exterminados por uma doença virulenta contraída por intermédio de um telefone sujo. Capítulo 26. Naquela noite a nave fez um pouso forçado em um planetinha verde azulado absolutamente insignificante que girava em torno de um pequeno sol amarelo nos confins inexplorados da região mais brega do braço ocidental desta galáxia. Nas horas que antecederam a colisão, Ford Prefect tinha lutado furiosamente, mas em vão, para destravar os controles da nave e tirá-la de sua rota pré-estabelecida. Tornará-se rapidamente aparente para ele que a nave tinha sido programada para entregar a carga em segurança, ainda que sem muito conforto, ao seu novo lar, mas estraçalhar-se irreparavelmente no processo. Sua descida em chamas através da atmosfera destruir a maior parte da superestrutura e da blindagem exterior, e o inglório mergulho final de barriga num pântano lodacento deixou a tripulação apenas algumas horas de escuridão para reviver e desembarcar sua carga congelada e indesejada, pois a nave começava a afundar, aos poucos inclinando sua enorme estrutura e chafurdando na lama estagnada. De vez em quando,
Durante a noite, sua silhueta aparecia recortada quando meteoros flamejantes, detritos de sua queda, riscavam o céu. Na luz cinzenta antes do alvorecer, a nave soltou um ruído obsceno e afundou para sempre nas profundezas fedorentas. Quando o sol se levantou aquela manhã, lançou sua luz tênue e esbranquiçada sobre uma vasta área cheia de cabeleireiros, executivos de relações públicas, pesquisadores de opinião pública e os demais, todos gemendo e arrastando-se desesperadamente para a terra seca. Um sol com menos personalidade teria provavelmente voltado atrás na mesma hora, mas este continuou seu caminho céu acima, e após um tempo a influência de seus raios quentes começou a ter um efeito restaurador naquelas débeis criaturas rastejantes. Como era de esperar, um número incontável deles morreu no pântano durante a noite, e milhões de outros foram tragados com a nave, mas os que sobreviveram ainda totalizavam centenas de milhares, e à medida que o dia avançava, arrastavam-se pela área circundante à procura de alguns metros quadrados de chão firme onde cair e se recuperar do pesadelo. Duas figuras estavam um pouco mais à frente dos demais. De uma colina próxima, Ford Prefect e Arthur Dentendente assistiram ao horror do qual não se sentiam parte. Que golpe imensamente sujo, murmurou Arthur. Ford riscava o chão com uma vareta e sacudiu os ombros. Uma solução criativa para um problema, eu diria, porque as pessoas não podem simplesmente aprender a viver juntas em paz e harmonia? Disse Arthur. Ford soltou uma gargalhada alta e irônica. 42. Disse com um sorriso malicioso. Não, não. Serve. Deixa pra lá. Arthur olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido e não vendo nada que indicasse o contrário, concluiu que seria perfeitamente razoável assumir que era de fato o que ocorrerá. O que você acha que vai acontecer com eles? Disse em seguida. No universo infinito tudo pode acontecer, disse Ford. Até a sobrevivência. Estranho, mas verdadeiro. Um olhar curioso apareceu em seus olhos conforme ele percorria a paisagem para depois voltar à cena de miséria abaixo deles. Acho que eles vão se virar bem por um tempo, disse. Arthur dirigiu-lhe um olhar aguçado. Por que você diz isso? Perguntou. Ford encolheu os ombros. Só um palpite, disse, recusando-se a continuar o assunto. Olhe, disse ele de repente. Arthur seguiu seu dedo indicador. Lá embaixo, entre as massas escarrapachadas, uma figura se movimentava, ou cambaleava, talvez fosse uma expressão mais exata. Parecia estar carregando algo sobre os ombros. Conforme cambaleava de uma forma prostrada para outra, parecia acenar com o que quer que estivesse carregando, como um bêbado. Após um tempo, desistiu do esforço e desmaiou num tombo. Arthur não tinha ideia do que isso queria dizer. Câmara de filmar, disse Ford. Registrando o momento histórico. Bom, não sei quanto a você, disse Ford mais uma vez após um instante, mas eu estou fora. Ficou em silêncio por um tempo. Depois de um tempo, isso parecia necessitar de um comentário. Ah, quando você diz que está fora, o que significa exatamente? Disse Arthur. Boa pergunta, disse Ford. Estou captando silêncio total. Olhando por cima dos ombros, Arthur viu que ele estava mexendo nos botões de uma caixa preta. Ford já tinha mostrado aquela caixa para Arthur. Era um receptor sensormático subeta. Arthur tinha apenas balançado a cabeça, absorto, e não tinha ligado para o assunto. Na sua mente, o universo ainda se dividia em duas partes, a Terra e todo o resto. Como a Terra tinha sido demolida para dar lugar a uma via expressa hiperespacial, sua visão das coisas estava um pouco desequilibrada, mas Arthur tendia a agarrar-se a esse desequilíbrio como o último contato restante com o lar. O receptor sensormático subeta definitivamente pertencia à categoria todo o resto. Nada, nem um grão de sal, disse Arthur, sacudindo o aparelho. Grão de sal, pensou Arthur enquanto contemplava indiferentemente o mundo primitivo à sua volta. O que não daria por uns bons amendoins salgados da extinta terra? Você acredita, disse Ford, exasperado, que não há nenhuma transmissão de nenhum tipo há anos-luz desse pedaço de rocha? Você está me ouvindo? O quê? Disse Arthur. Estamos com problemas, disse Ford. Ah, disse Arthur. Isso parecia uma notícia bem velha para ele. Até a gente captar alguma coisa neste aparelho, disse Ford. Nossas chances de sairmos deste planeta são nulas. Pode ser algum efeito maluco provocado por uma onda estacionária no campo
magnético do planeta. Nesse caso, é só a gente sair andando por aí até encontrar uma área de boa recepção. Vamos? Apanhou o aparelho e se levantou. Arthur olhou coluna abaixo. O homem com a filmadora tinha acabado de fazer um esforço para erguer-se, bem a tempo de filmar um de seus colegas desmaiando. Arthur arrancou uma folha de capim e seguiu Ford. Capítulo 27. Creio que tiveram uma refeição agradável, disse Zarnivuopa. Zaphod e Trillian quando se rematerializaram na ponte de comando da nave Coração de Ouro e ficaram estirados no chão. Zaphod abriu alguns olhos e olhou ameaçadoramente. Você, disse asperamente. Levantou-se com dificuldade e cambaleou em busca de uma cadeira na qual pudesse mergulhar. Achou uma e mergulhou nela. Programei o computador com as coordenadas de improbabilidade pertinentes à nossa viagem, disse Zarnivuop. Chegaremos lá em pouco tempo. Por enquanto, por que vocês não descansam e se preparam para o encontro? Zaphod não disse nada. Levantou-se de novo e caminhou até um pequeno armário de onde tirou uma garrafa de aguardente Janks. Tomou um demorado gole, e quando tudo isso terminar, disse Zaphod irritado, estará terminado, certo? Estarei livre para sair e fazer o que eu quiser e ficar deitado nas praias e tudo mais, depende do que decorrer do encontro, disse Zarnivuop. Zaphod, quem é esse homem? Perguntou Trillian, levantando-se. Trêmula, o que ele está fazendo aqui? Por que está na nossa nave? É um homem muito estúpido, esclareceu Zaphod, que quer conhecer o homem que rege o universo. Disse Trillian, pegando a garrafa de Zaphod e servindo-se. Um emergente. Capítulo 28. O principal problema, um dos principais problemas, pois são muitos, um dos principais problemas em governar pessoas, está em quem você escolhe para fazê-lo. Ou melhor, em quem consegue fazer com que as pessoas deixem que ele faça isso com elas. Resumindo, é um fato bem conhecido que todos os que querem governar as outras pessoas são, por isso mesmo, os menos indicados para isso. Resumindo o resumo, qualquer pessoa capaz de se tornar presidente não deveria, em hipótese alguma, ter permissão para exercer o cargo. Resumindo o resumo do resumo, as pessoas são um problema. Então esta é a situação que encontramos. Uma sucessão de presidentes galácticos que curtem tanto as diversões e bajulações decorrentes do poder que muito raramente percebem que não estão no poder. E nas sombras atrás deles, quem pode governar se ninguém que queira fazê-lo pode ter permissão para exercer o cargo? Capítulo 29. Num pequeno mundo perdido em algum lugar no meio de nenhum lugar específico, ou seja, nenhum lugar que pudesse ser encontrado, já que estava protegido por um vasto campo de improbabilidade para o qual apenas 6 homens na galáxia tinham a chave. Estava chovendo. Chovia aos baldes e já fazia horas. A chuva formava uma névoa sobre a superfície do mar, castigava as árvores, ensopava a faixa de terra junto ao mar até transformá-la num lodaçal. A chuva batia e dançava sobre o teto de zinco de uma pequena choupana que ficava no meio dessa faixa de terra. Recobriu a pequena trilha que levava da cabana à beira do mar, bagunçando as pilhas de conchas interessantes que tinham sido colocadas lá. O barulho da chuva no telhado da choupana era ensurdecedor, mas passava despercebido por seu ocupante, cuja atenção estava ocupada com outra coisa. Era um homem alto e desajeitado com cabelos cor de palha mal cortados, que agora estavam úmidos por causa das goteiras. Usava roupas velhas, suas costas estavam arqueadas e seus olhos, embora abertos, pareciam estar fechados. Em sua choupana havia uma velha poltrona gasta, uma velha mesa riscada, um colchão velho, algumas almofadas e um aquecedor que era pequeno, mas dava conta do ambiente. Havia também um gato velho e maltratado pelo tempo, e era ele no momento o foco de atenção do homem. Inclinou seu corpo desajeitado sobre ele. Bichano, 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 disse, PSSSSSSS, o bichano quero. Peixe? Um pedacinho gostoso de peixe, o bichano quer? O gato parecia indeciso sobre o assunto. Estendeu a pata com certa condescendência na direção do pedaço de peixe que o homem estava segurando, depois distraiu-se com um chumaço de poeira no chão. Se o bichano não come peixe, o bichano fica magrinho e desaparece, eu acho, disse o homem. Sua voz transmitia dúvida. Imagino que seja isso o que vai acontecer, disse, mas como? Posso saber?
O bichano está pensando: comer o peixe ou não comer o peixe? Acho que é melhor eu não me envolver. Suspirou. Eu acho que peixe é bom, mas também acho que a chuva é molhada, então quem sou eu para julgar? Deixou o peixe no chão para o gato e voltou para seu assento. Parece que estou vendo você comer, disse por fim, quando o gato se cansou do chumaço de poeira e lançou-se sobre o peixe. Gosto de ver você comendo peixe, disse o homem, porque na minha mente você irá desaparecer se não comer. Apanhou na mesa um pedaço de papel e o que sobrara de um lápis. Com uma mão segurou o papel com a outra o lápis, e experimentou diferentes formas de juntar os dois. Tentou segurar o lápis embaixo do papel, e depois em cima do papel, e então do lado. Experimentou embrulhar o papel em volta do lápis. Experimentou esfregar o lado rombudo do lápis contra o papel, e então experimentou esfregar o lado pontudo do lápis contra o papel. Fez uma marca. E ele ficou maravilhado com a descoberta, como ficava todos os dias. Apanhou outro pedaço de papel na mesa. Este tinha um jogo de palavras cruzadas. Estudou-o brevemente, preencheu alguns quadrinhos e depois se desinteressou. Experimentou sentar sobre uma de suas mãos e ficou intrigado ao sentir os ossos do quadril. O peixe vem de longe, disse, ou pelo menos é o que dizem. Ou é o que imagino que me dizem. Quando os homens vêm, ou quando em minha mente os homens veem em suas 6 naves negras, eles veem em sua mente também. O que você vê, bichano? Olhou para o gato, que estava mais preocupado em engolir o peixe o mais rápido que pudesse do que com essas especulações. E quando ouço as perguntas que eles me fazem, você também ouve perguntas. O que significam as vozes deles para você? Talvez você só pense que estão cantando para você. Refletiu sobre isso e viu a falha da suposição. Talvez eles estejam cantando cantigas para você, disse, e eu só pense que eles estejam me fazendo perguntas. Fez uma outra pausa. Às vezes ele fazia pausas que duravam dias, só para ver como seria. Você acha que eles vieram hoje? Disse. Eu acho. Tem lama no chão, cigarros e uísque em cima da mesa, peixe num prato para você e uma lembrança deles na minha mente. Evidências não muito conclusivas, eu sei, mas toda evidência é circunstancial. E olha o que mais eles me deixaram. Pegou algumas coisas sobre a mesa: Scrabble, dicionários e uma calculadora. Brincou com a calculadora durante 1 hora, enquanto o gato foi dormir e a chuva lá fora continuava caindo. Acabou se cansando da calculadora. Acho que devo estar certo em pensar que eles vêm me fazer perguntas, disse. Vir de tão longe e trazer todas essas coisas só pelo privilégio de cantar para você seria um comportamento muito estranho. Pelo menos é o que me parece. Quem sabe, quem sabe? Pegou um cigarro sobre a mesa e acendeu com uma brasa do aquecedor. Deu uma tragada profunda e recostou-se na poltrona. Acho que vi outra nave no céu hoje, disse então. Uma nave grande. Eu nunca vi uma grande nave branca, só as 6 pretas. E as 6 verdes. E as outras que dizem que vêm de muito longe. Mas nunca uma grande nave branca. Talvez 6 naves pretas e pequenas possam parecer uma grande nave branca em certas ocasiões. Talvez eu queira um copo de uísque. Isso me parece mais provável. Levantou-se e achou um copo que estava no chão ao lado de seu colchão. Serviu uma dose de sua garrafa de uísque. Sentou-se de novo. Talvez outras pessoas estejam vindo me ver, disse. A 150 metros dali, golpeada pela chuva torrencial, encontrava-se a nave Coração de Ouro. Ao abrir-se a escotilha emergiram 3 figuras, curvadas sobre si mesmas para protegerem os rostos da chuva. Lá dentro? Gritou Trillian acima do barulho da chuva. Sim, disse Zarnivoop. Naquela choupana. Que esquisito, disse Zaphod. Mas fica no meio do nada, disse Trillian. Esse não deve ser o lugar certo. Não dá para reger o universo de uma choupana. Correram pela chuva forte e chegaram completamente ensopados à porta. Bateram. Estavam tremendo. A porta se abriu. Olá? Disse o homem. Desculpe, disse Zarnivoop. Tenho motivos para acreditar. É você que rege o universo? Disse Zaphod. O homem sorriu para ele. Tento não reger, disse. Vocês estão molhados? Zaphod olhou para ele assombrado. Molhados? Gritou. Não parece que estamos molhados. É o que me parece, disse o homem, mas vocês poderiam ter uma opinião completamente contrária a esse respeito.
Se acharem que o calor os secará, é melhor entrarem. Entraram. Espiaram a cabana por dentro, Zarnivoop com aversão. Trillian com interesse, Zaphod deliciado. Ei, disse Zaphod, qual é o seu nome? O homem olhou para eles em dúvida. Não sei. Por quê? Vocês acham que eu deveria ter um? Parece-me muito estranho dar um nome a um amontoado de vagas percepções sensoriais. Convidou Trillian a sentar-se na poltrona. Ele se sentou na beirada. Zarnivoop recostou-se rigidamente contra a mesa e Zaphod estendeu-se no colchão. Uau! Disse Zaphod. O assento do poder. Brincou com o gato. Ouça, disse Zarnivoop. Tenho que lhe fazer algumas perguntas. Está bem, disse gentilmente o homem. Pode cantar para o meu gato se quiser. Ele ficaria feliz com isso? Perguntou Zaphod. É melhor perguntar a ele, disse o homem. Ele fala? Perguntou Zaphod. Não tenho memórias dele falando, disse o homem, mas sou pouco confiável. Zarnivoop tirou algumas anotações do bolso. Agora, disse ele, o senhor rege o universo, não rege? Como posso saber? Disse o homem. Zarnivoop fez um sinal diante de uma anotação no papel. Há quanto tempo o senhor faz isso? Disse o homem. Essa é uma pergunta sobre o passado, não. Zarnivoop olhou para ele, confuso. Não era isso exatamente o que esperava. Disse. Como posso saber? Disse o homem, se o passado não é uma ficção projetada para explicar a discrepância entre minhas sensações físicas imediatas e meu estado de espírito? Zarnivoop cravou os olhos nele. O vapor começava a subir de suas roupas encharcadas. Então você responde todas as perguntas desse jeito? Perguntou. O homem respondeu rápido. Digo o que me ocorre dizer quando acho que ouço as pessoas dizerem coisas. É tudo o que posso dizer. Zaphod riu alegremente. Um drink é isso, disse, e pegou a garrafa de aguardente Janks que tinha trazido. Levantou-se de um salto e ofereceu a garrafa ao homem que rege o universo, que a pegou com prazer. Muito bem, grande regente, disse. Conte-nos tudo. Não, escute-me, disse Zarnivoop. Vêm pessoas ver você, não? Em naves, acho que sim, disse o homem. Entregou a garrafa a Trillian. E eles lhe pedem, disse Zarnivoop, para tomar decisões para eles? Sobre as vidas das pessoas, sobre os mundos, sobre economia, sobre guerras, sobre tudo o que se passa no universo lá fora. Lá fora? Disse o homem. Onde? Lá fora, disse Zarnivoop apontando para a porta. Como você pode garantir que tem alguma coisa lá fora? Disse o homem educadamente, se a porta está fechada. A chuva continuava a golpear o teto. Dentro da choupana estava quente. Mas você sabe que existe um universo inteiro lá fora. Gritou Zarnivoop. Você não pode esquivar-se de suas responsabilidades dizendo que elas não existem. O homem que rege o universo pensou por um longo tempo enquanto Zarnivoop trepidava de raiva. Você tem muita certeza de seus fatos, disse por fim. Eu não confiaria nos pensamentos de um homem que acha que o universo, se é que existe um, é algo com o qual se pode contar. Zarnivoop ainda trepidava, mas estava em silêncio. Eu apenas decido sobre o meu universo, prosseguiu o homem. Calmamente. Meu universo são meus olhos e meus ouvidos. Qualquer coisa fora disso é boato, mas você não crê em nada? O homem sacudiu os ombros e apanhou seu gato. Não entendo o que você quer dizer com isso. Você não entende que as coisas que você decide nesta choupana afetam as vidas e os destinos de milhões de pessoas? Isto tudo está monstruosamente errado. Não sei. Nunca vi todas essas pessoas de que você fala. E nem você suspeito. Elas existem apenas nas palavras que ouvimos. É loucura dizer que você sabe o que está acontecendo com as outras pessoas. Só elas sabem, se é que existem. Elas têm seus próprios universos a partir de seus olhos e seus ouvidos. Trillian disse, acho que vou dar uma volta lá fora. Saiu e foi andar na chuva. Você acredita que existam outras pessoas? Insistiu Zarnivoop. Não tenho opinião. Como posso saber? É melhor eu ir ver o que há com a Trillian, disse Zaphod e saiu. Lá fora ele disse para ela, acho que o universo está em boas mãos, não é? Muito boas, disse Trillian. Foram andando pela chuva. Lá dentro, Zarnivoop continuava, mas você não entende que as pessoas vivem ou morrem de acordo com suas palavras?
O homem que rege o universo esperou o quanto pôde. Quando ouviu o som distante dos motores da nave sendo ligados, falou para encobri-lo. Não tem nada a ver comigo, disse. Não estou envolvido em nada que diga respeito a pessoas. O Senhor sabe que não sou um homem cruel. Ah, vociferou Zarnivoop. Você diz, o Senhor? Você acredita em alguma coisa, meu gato, disse o homem benignamente pegando-o e acariciando. Eu o chamo de Senhor. Sou bom para ele. Muito bem, disse Zarnivoop, pressionando. Como você sabe que ele existe? Como você sabe que ele sabe que você é bom, ou que ele gosta daquilo que ele acha que seja a sua bondade? Eu não sei, disse o homem com um sorriso, não tenho ideia. Simplesmente me agrada agir de uma certa maneira com o que me parece ser um gato. Você se comporta de outra maneira? Por favor, acho que estou cansado. Zarnivoop suspirou completamente insatisfeito e olhou à sua volta. Onde estão os outros dois? Disse de repente. Que outros dois? Disse o homem que rege o universo, recostando se na poltrona e enchendo o copo de uísque, Beeblebrox e a garota. Os dois que estavam aqui. Não me lembro de ninguém. O passado é uma ficção para explicar. Esqueça, rosnou Zarnivoop e saiu correndo na chuva. Não havia nave. A chuva continuava a revolver a lama. Não havia sinal que mostrasse onde tinha estado a nave. Ele gritou na chuva. Virou-se e correu de volta para a choupana e encontrou-a trancada. O homem que rege o universo cochilava em sua poltrona. Algum tempo depois ele brincou com o lápis e o papel outra vez e ficou encantado ao descobrir como usar um deles para fazer uma marca no outro. Havia vários barulhos vindos do lado de fora, mas ele não sabia se eram reais ou não. Então passou uma semana falando com a mesa para ver como ela reagiria.